em alta, mas eu queria ouvir de você, que trabalha com isso diretamente na veia. Qual que é a importância da diversidade e inclusão no ambiente corporativo no dia de hoje, cara? Legal. Bom, acho que são várias as razões, várias as importâncias. Talvez a mais fundamental delas é porque é o correto. Se a gente pensar na estrutura da nossa sociedade, na história do nosso país, né, na dinâmica, eu acho que o primeiro ponto é porque é o correto. Então, se a gente pega qualquer dado que mostre a desigualdade social no nosso país, isso já se fundamenta, né? E as organizações têm um papel crítico numa mudança social. Se a gente quiser ter uma sociedade melhor, mais igualitária, mais equânime, a gente precisa também contar com a participação das organizações. Então, esse é o primeiro ponto aí, por que as empresas devem ter esse olhar também, né? Mas a gente poderia ir por outros lados, pensar também que é algo muito positivo para as próprias organizações. E aí a gente pode falar de potencial de inovação, de aumento de criatividade, Show. De atração e retenção de talentos, que no final do dia vão culminar em lucro também, né? E estudos aí de organizações importantes mostram mesmo essa diferença entre organizações que praticam diversidade e inclusão e as que não, e há uma diferença de potencial de lucratividade. Então a gente está falando que é o correto, do ponto de vista da sociedade, mas que também é algo que traz benefício às organizações. Né? Legal. Isso é interessante, né? Porque é estranho mesmo pensar que uma instituição tão relevante na sociedade, que são as instituições privadas, as empresas, muitas vezes, e na maioria das vezes, infelizmente, não refletem o que é a sociedade. Quão plural e diversa é uma sociedade. Não traz esse retrato de maneira equivalente, né? Então, de fato, é um negócio que é o correto a se fazer, né, Maurício? E a gente vai passar muito também por esse tema de que você tocou. A gente até nomeou esse episódio aqui para as empresas, para os jovens que estão aí nos assistindo, que ponderam sobre diversidade, se algo, é lacre, é para parecer bonito só, ou realmente isso também se converte, além de ser o correto a se fazer, isso também se converte em resultado financeiro positivo. Então acho que vai ser legal a gente tocar nesses pontos ao longo do episódio. Boa. Com certeza. Excelente. Acho que até um ponto que a gente pode já começar a tocar um pouco sobre os dados em relação a isso, né? Porque a gente vê que a diversidade é importante, a gente vê que traz resultado, traz criatividade, inovação, que foi justamente o que você comentou, que a gente também entende que as empresas, elas estão no formato de as cabeças da empresa estão trazendo pessoas abaixo que são exatamente iguais, no mesmo formato, então por isso também traz a dificuldade da diversidade, mas como que a gente coloca isso em dados ou em números, ou onde que a gente pega informação que realmente a diversidade dentro da companhia, ela gera um impacto positivo? Joia. Acho que dados é um bom ponto de partida e a gente pode falar de dados, tantos desses que as empresas mensuram para entender qual é o impacto disso que eu estava falando, né, de lucratividade, de potencial de inovação, e a gente pode circular um pouco em cima disso, mas os dados próprios da organização, né? Eu acho que um bom ponto de partida é a gente entender dentro da empresa, qual que é a minha composição, né? Como é que eu estou, você falou um pouco de refletir a demografia da sociedade, né? Então, comparado com a demografia da sociedade, como é que é a minha composição interna da organização, né? Será que quando eu olho para os estratos mais de liderança, será que eu tenho um grupo, de certa forma, homogêneo, que é o que muitas vezes a gente vê, né? Mas também dados para mensurar como que as pessoas se sentem no final, e eu acho que esse talvez seja um dos impactos mais importantes quando a gente está falando das organizações, né? A gente pode ter um ambiente diverso, mas acho que é crítico da gente entender se as pessoas de fato estão se sentindo pertencentes, né? Boa. E há formas de conseguir mensurar isso e entender, por exemplo, será que homens e mulheres se sentem igualmente pertencentes à organização? Boa, no Será final que do dia é pessoas- sobre isso, né? Pessoas é o Exatamente. recurso mais valioso das empresas, cara. Quem tá ali desprendendo energia, dando sangue. Então, cara, fazer elas se sentirem acolhidas e gerar, acho que a palavra-chave é confiança, né? Ter esse ambiente de confiança, não tem preço isso. Afinal de contas, se não houver essa sensação de confiança, eu talvez não queira dar uma nova ideia, ou então trazer uma ideia que pode virar um novo produto, melhorar um processo, né? Então, e aí acho que esse é o ponto, quando a gente fala de diversidade e inclusão, né? Quando a gente está falando de diversidade, entender, será que pessoas racializadas no Brasil, tipicamente pessoas pretas e pardas, se sentem igualmente confortáveis do que pessoas brancas para questionar o status quo da organização? Será que pessoas LGBTQIAP+,
e não LGBTQIA+, se sentem seguros para falar sobre a família dentro da organização. Então, acho que esse tipo de informação pode impactar o quanto que o colaborador e a colaboradora vão, de fato, contribuir para o crescimento, né? E é por isso que depois, quando McKinsey, Bain, Deloitte, essas grandes empresas, instituições e consultorias que fazem as pesquisas mensurando os dados de forma mais ampla, né, de todas as organizações, acabam capturando, né, uma maior probabilidade de serem mais lucrativas quando eu tenho diversidade de gênero e étnico-racial, né? Boa, porque no final do dia é sobre as pessoas se sentirem à vontade para trabalhar, influenciar a direção, né? É legal esse tema, porque entra muito naquela planilha agora que tá todo mundo falando, né, das empresas e como que é a percepção dos colaboradores. Né? Não tinha visto isso. Como é que é isso? Basicamente, saiu nas redes uma planilha que fala basicamente das empresas e como que elas tratam os colaboradores, como os colaboradores têm a percepção das empresas, principalmente da parte negativa. E muitas delas falam justamente sobre essa falta de diversidade, falta de preparação da liderança, de não poder falar, ou até mesmo de situações de abuso mesmo, de poder. Eu recebi ontem, abri rapidamente para olhar e, de fato, você dá uma olhada nas palavras-chave, você vê bastante assédio, machismo, né, homofobia, né? Então tem alguns pontos que acho que deixam claro porque as pessoas, no final das contas, acabam deixando as empresas ou então não contribuindo da melhor forma como poderiam contribuir. Mas eu acho que até um ponto mais a fundo, que às vezes não é nem a empresa de forma geral. Pelo menos teve algumas empresas que eu passei, que eu tive uma experiência completamente oposta e que estavam nessa lista. E eu falei, caramba, será que também às vezes é também de área? Né? Será que a gente não tem que ter um olhar um pouco mais clínico de áreas, de gestores? Sim. Porque tem muitas pessoas que é aquela pessoa específica que traz um ambiente tóxico para a companhia ou realmente abdica de um colaborador por conta de algum determinado ponto que acha que não é adequado. Isso é bem interessante porque quando a gente faz na Diversitário algumas pesquisas, né, um censo de diversidade e inclusão, justamente para entender a composição de diversidade, né, de representatividade dos marcadores sociais, mas também como que as pessoas se sentem pertencentes, incluídas. Quando a gente faz a divisão dessas informações pela estrutura organizacional, acontece esse tipo de variação que você trouxe, né? Então, em empresas de varejo, por exemplo, o perfil de resposta varia bastante se eu estou falando do corporativo, que está no escritório, ou das pessoas que estão lá no centro de distribuição, ou que estão relacionadas a determinadas marcas, ou que estão em lojas, né? Então, a problemática que você viu, por exemplo, na planilha e falou, nossa, me senti tão diferente, né, do que aquela pessoa comentou, também pode variar de acordo com onde eu estou, como é que é a formação da minha liderança, né, quem são os meus pares, e aí principalmente em organizações que são muito grandes, acho que pode haver essa variabilidade, por isso que quanto mais a gente conseguir entender granularmente, né, a situação das organizações, melhor, porque você pode ser mais assertivo nas iniciativas. Legal, Marisa. Eu acho que, cara, a gente está falando muito do como que as empresas podem trabalhar para implementar essa diversidade, e a gente vê até no LinkedIn, não sei onde vocês receberam essa planilha, mas circula muitas coisas sobre isso lá, e a gente vê muitas vagas sendo abertas para minorias, para pessoas LGBT, para mulheres, para pessoas pretas, e existem muitas críticas a esse tipo de vagas, retaliação das empresas, esse tipo de coisa. Cara, por que na sua visão, o que está acontecendo de errado no mercado? É alguma coisa da sociedade? O que está acontecendo nesse aspecto, cara? Joia. As ações afirmativas, né, como por exemplo a destinação de um determinado programa focado em um determinado perfil, acho que são uma forma de correção de como as empresas estão compostas, né? Se a gente for pensar, e a gente estava falando isso logo na abertura, né, nessa certa homogeneidade de pessoas que compõem as organizações e depois que vão subindo a liderança e que vão tomar decisões de negócios, que vão pensar sobre novas soluções que vão atender às diferentes necessidades, né? E depois, havendo essa homogeneidade, a probabilidade maior dessa homogeneidade se perpetuar, porque no final das contas eu vou acabar selecionando pessoas que vieram da mesma faculdade, que têm semelhanças a mim, e a gente acha que tem esse comportamento humano de se acercar também a pessoas que podem parecer comigo, né? Se a gente deixar isso acontecer, eventualmente a gente nunca vai mudar um cenário. Né? Então, uma das pautas importantes que acontecem nessas ações afirmativas são vagas voltadas para pessoas pretas e pardas. Né? E se a gente resgata um pouco, rapidamente, a história do nosso país,
desde que ele foi, da história registrada do nosso país, né? E pensar que a gente teve mais tempo de escravidão do que sem escravidão, e o que são os impactos que a gente vai sentir até hoje, se a gente não fizer ações que são essas ações mais afirmativas, eventualmente a gente vai passar mais dezenas, centenas de anos com no mesmo cenário, com a mesma fotografia. Né? Então, eu entendo a polêmica, a dificuldade,